Então, para a gente começar esse pensamento que eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria de ler um texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um texto muito conhecido, tenho certeza que você já leu na Bíblia. Ele fala, a parte 4:13. Ele fala assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? O meu Pai. O meu Deus me fortalece. E como nós temos aprendido domingo após domingo com o nosso pastor, tudo no grego é tudo. Tudo. Se eu posso todas as coisas, então por que muitas vezes, eu não sei se com você acontece, mas eu já me percebi algumas vezes, alguma área que parece empacada, que não vai do jeito que poderia, que não vai do jeito que eu gostaria. Você já passou por isso também? Por quê? Por que será? Sabe, alguém já atolou o carro na lama? Eu, dirigindo, não, mas quando eu era criança que viajava com meu pai, na verdade eu amava quando acontecia isso, porque era uma diversão, uma aventura, né? Carro empacado lá e tendo que acelerar e faz aquela sujeira, e às vezes até afunda mais. Mas se você pensar na nossa vida, quando nós estamos nessa situação, é assim também. Muitas vezes a gente faz esforço e faz sujeira, faz bagunça, e você afunda e não sai do lugar. O carro não vai. Por que tem algumas áreas que ficam assim? E coisas simples e coisas maiores. Por exemplo, você chega à conclusão, preciso emagrecer. Eu posso emagrecer. Mas será que eu vou, no final das contas, conseguir emagrecer e perder o peso que eu preciso? Eu posso aprender a dirigir. Mas será que eu vou? Eu posso aprender um novo idioma. Mas será que eu vou? Eu posso tomar as rédeas da minha vida, ajustar a minha área financeira, mas será que eu vou? Eu posso falar de Jesus, eu posso convidar alguém para vir à igreja, para participar de algo comigo, mas será que eu vou? Você percebe que muitas vezes, a gente sabe que a gente pode tudo naquele que nos fortalece, mas a gente não vive esse tudo plenamente, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em todas as áreas da nossa vida. E em cima disso, eu comentei já umas 3 semanas atrás com as mulheres no culto de mulheres, esse pensamento, e eu creio que ele é algo forte e simples ao mesmo tempo, para a gente lembrar e sondar nosso coração e nossa vida, dia após dia. E daí, como título da minha mensagem, e também como meu primeiro ponto, eu quero dizer posso e vou. E eu quero que você repita comigo, com força, que até agora o que vocês falaram eu achei muito baixinho. Vamos lá, posso e vou. Aí, agora vamos organizar. Quando eu falar 3, vocês falam bem forte, tá bom? 1, 2, 3. Posso e vou. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que essa declaração não é da boca para fora, porque ela é firmada na palavra de Deus, na vontade de Deus. Então eu declaro sobre sua vida, a partir de hoje, você pode e você vai. O que a língua grega nos diz sobre a palavra posso, do verbo poder? Eu achei maravilhoso isso. Olha só, ser forte, ser robusto, ter saúde, ser eficaz, ser capaz. Você está vendo que a palavra posso, ela tem muito mais a ver com ser? É quem você é? Você é forte, você é capaz, você é vigoroso. Mas a que eu amei, olha o que é poder. Externar feitos extraordinários. Porque você já está em você. O Espírito de Deus habita em você, você externa isso. Isto é, eu posso. Amém? E olha só o que é ir. Pareuomai, o poder é ishuo. O ir é continuar a própria jornada, ordenar a própria vida, persistir na jornada iniciada. Isso é ir. Externar
e persistir. Percebe o poder que há? Você é em Cristo Jesus, você externa e você continua persistindo em externar. E para isso não basta simplesmente você saber que você pode, você sabe que você pode, não é verdade? O que você decidir no seu coração, basear na palavra de Deus, você pode. Mas você precisa agir como quem sabe que pode para que você realmente avance, não é verdade? Para isso você precisa ser intencional. Intencional nas suas ações. Né? Não como aquela música diz lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. O que eu vou fazer hoje? Né? Quem caminha de perto comigo sabe que eu gosto das coisas bem planejadinhas. Tenho lá minha agendinha de papel e cabe um monte de coisa naquela agendinha, desse tamanhinho. Por quê? Porque nós aprendemos a priorizar o que é importante. E a colocar ali para você fazer aquilo e fazer o melhor que você pode. Sempre o melhor. Então, seja intencional. E aonde eu quero declarar, seja intencional em conhecer a palavra de Deus. E persista nessa caminhada. Porque quando você mergulha na palavra, quando você se alimenta da palavra, você conhece a Deus, sim. Você se relaciona com Ele, sim. Mas você se conhece. Você conhece aquilo que você pode. Se você não souber o que você pode, como que você vai dizer que eu posso? O que é todas as coisas para você? Tem uma área queridinha lá que de repente está guardada? Não, essa aqui eu não consigo. É difícil. Não, você pode. Então seja intencional na sua busca pela palavra de Deus. E persista diariamente. Viva dela, mergulhe nela, faça dela a sua prioridade. Coloque o seu foco nela, gaste a sua energia nela. E daí aqui eu quero usar duas palavrinhas para você lembrar que motivação é diferente de decisão. Nós estamos falando de decisão, que está aqui nesse patamar e não aqui na motivação. Porque muitas pessoas, né, têm um impacto, um dia viram alguma coisa, achou legal, estou motivado para fazer isso, eu quero ir para a academia todo dia, eu vou conseguir, e um dia está frio, está chovendo, hoje eu não estou motivado. Ou foi dormir tarde, não dormi bem, não, hoje eu não vou porque eu não estou motivado. Né? A motivação está para a nossa alma. E não é sempre que nós vamos estar com vontade de fazer alguma coisa. Por mais que você ame fazer aquilo, tem dias que você não quer. Mas é diferente quando você decide. Porque quando você decide, você sabe por que você decidiu, porque você sabe aonde você vai chegar. E daí não importa como você acorda, se você está disposto, indisposto, você sabe o que precisa ser feito. E você faz. Simplesmente assim. Então decida. Decida a partir da palavra de Deus. Persevere e você vai ver você alcançar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? E enquanto você caminha, né? Então, você seja intencional. Principalmente na palavra de Deus. Enquanto você caminha, persiste nessa jornada, não se distraia. Não se distraia. Você sabe que existem muitas coisas hoje que podem nos distrair, não é verdade? Roubar o nosso tempo. E olha o que a palavra de Deus diz sobre distração lá em Marcos, capítulo 3, versículo 25. Se uma casa, você, uma casa, um corpo, eu, uma casa. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. Então, o que é estar dividido? Quando você se distrai. Você tem um foco, você trilhou um caminho, mas você se distrai. Você para um pouquinho aqui e vira para cá, você para um pouquinho aqui e vira para lá, e você não segue por onde você gostaria de ir. Né? Perdemos tempo quando nos distraímos, não é verdade? Perdemos tempo, empacamos. Olha só que perigoso, quando a gente se distrai, a gente dá espaço para que o medo e a dúvida entrem na nossa mente. O medo e a dúvida. E isso nos paralisa e nos faz regredir. Porque quando a gente está parado, na verdade, a gente está indo para trás. Né? Porque as coisas continuam. Então não permita, não se distraia, não permita que a dúvida entre no seu coração. Estabeleça as prioridades e foque nisso. Né? O que é prioridade? Olha o que diz lá em Mateus 6,33.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, eu gosto de uma versão que diz: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você ainda não entenda a totalidade disso, mas não importa. Creia, porque é a palavra de Deus. Ele disse: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todo o resto eu cuido. Então creia nisso, não se distraia. Uma das formas que o diabo mais nos ataca para nos distrair é colocando pensamentos mentirosos, pensamentos errados na nossa mente. E a gente agasalha isso como se ele fosse nosso, como se ele fosse a verdade. A gente interpreta as circunstâncias, a gente interpreta as palavras dos outros sobre essa outra ótica doente, e os nossos resultados não vão ser os resultados que Deus tem para nós. Nós não vamos. Então, cuide dos seus pensamentos. Cuide. Se houverem pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, você vai estar meditando e perseverando nela todo dia. Você vai perceber, isso não é de Deus, isso não condiz com a palavra de Deus. E o que você faz? Você rejeita, anula e você coloca a palavra de Deus no lugar. Você não deixa aquele lugar vazio, você ocupa com a palavra de Deus. Eu quero usar uma ilustração muito simples, corriqueira, mas para você entender que isso é assim em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente fala e a gente pensa: puxa, mas isso é muito espiritual. Não é, isso é muito simples, porque o espiritual é simples. Nós tentamos complicar. Há muitos anos atrás, eu tenho 2 filhos, para quem não conhece, hoje eles já são adultos, mas quando eles eram crianças, tinham lá seus 7, 8 anos, eu me lembro que eles chegaram da escola, e um deles eu vi que não estava bem. Eu não sei se você que é mãe é assim também, mas eu conheço os meus filhos pelo olhar, até hoje. Eles são grandes, mas eu conheço eles pelo olhar. Sei se está tudo legal, se não está. E eu vi que ele estava chateado. E eu perguntei: o que foi? Ele falou: estou ofendido. E daí eu achei bem engraçado na época, né? Até dei risada comigo mesma, lógico, né? Porque eu tenho 2 meninos, mas eles, por serem meninos, eles falam bastante. Acho que cresceram com uma mãe tagarela, então eles falam e sabem se expressar muito bem. Então ele, pequenininho, disse: eu estou ofendido. Eu falei: mas por que você está ofendido? Daí ele tirou do bolso, do uniforme, um bilhetinho e me mostrou o bilhetinho. E era de um coleguinha de classe, e você sabe que criança pode ser cruel, não é verdade? Eles podem ser gentis, doces, mas eles também sabem ser cruéis. E estava lá naquele bilhetinho um monte de ofensa. Ah, porque você é isso, você é aquilo, não vale a pena repetir. Mas coisas não legais. E ele ficou triste. E daí eu falei: mas por que você está triste? Ele falou: porque olha aqui, ele diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei: mas você é isso? Dele: acho que sim, não sei. Eu falei: filho, quem que disse? Ele falou: meu amigo. Eu falei: tá, mas essas palavras, isso que ele disse, isso está de acordo com a palavra de Deus? Na palavra de Deus você encontra essas coisas? Ele: não, nunca vi. Eu falei: porque não tem. Eu falei: a palavra de quem tem valor? E não pense que foi tão simples assim, mas eu falei: Espírito Santo, me ajuda, porque a gente às vezes, né, você quer resolver de uma forma, fala: Espírito Santo, me guia para que isso seja verdade para ele. E daí eu falei: vamos procurar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito? A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, nós somos amados, nós somos filhos de Deus, nós podemos todas as coisas nele, e assim por diante. E a gente foi, e aquilo foi sendo limpo, preenchido. Eu falei: vamos orar agora, rejeitar essas palavras e declarar a verdade, aquilo que a Bíblia diz. Ele falou: vamos. Ele falou: mas... E eu falei: e outra, e vamos declarar perdão e abençoar a vida do seu amigo. Dele: mas eu preciso mesmo? Eu falei: é melhor para você. Quem perdoa se liberta, se livra da carga e avança. Ele: tá bom. Então, nós oramos. A gente falou amém, tocou o telefone. Então, eu pensei: mas que hora para tocar o telefone? Que coisa, né? Tocou o telefone, eu atendi. Era o colega dele ligando lá para casa, pedindo para falar com o Luca. E daí eu falei: tá bom. E o coleguinha queria pedir perdão, porque ele falou: eu não queria ter escrito aquelas coisas. Aquilo não é verdade. Você percebe como Deus cuida de todas as coisas? Todas as nossas coisas Deus cuida.
Ele olha para nós, aquilo que a gente considera nada, Deus se importa. Imagina nas coisas importantes, Ele se importa também. Então cuide dos seus pensamentos, não se distraia em pensamentos. No domingo passado, quando o pastor Pio estava num dos pontos dele, que ele falou, quem disse? Eu cutuquei e falei, não, porque era um dos aspectos que eu ia abordar. Daí eu falei, e agora, vamos mudar? Ele falou, não, continua. Então, quando vierem esses pensamentos, sempre pergunte, eu faço isso sempre comigo mesma, e ensino isso. Quem disse isso para você? Porque se foi Deus que disse, isso está de acordo com a palavra de Deus. Se não foi Deus que disse, despreze. Então pergunte, quem disse? Eu pergunto para você, quem disse que você tem que falar tudo que te vem à cabeça? A gente vive num tempo que diz, não, eu sou livre, eu falo o que eu quero. Quem disse que você tem que falar essas coisas? Quem fala tudo o que quer é sem noção, não sábio. E a Bíblia diz que nós somos sábios. Quem disse que você não pode? Quem disse? Quem disse que você não é capaz? Quem disse? Quem disse que você não tem tempo? Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Isso também fala de tempo. O nosso tempo, às vezes você olha uma semana, eu brinquei com 2 ovelhas minhas, meu aniversário foi domingo passado. E daí elas vieram me entregar uma lembrança e eu falei, nossa, eu até tinha esquecido, porque aconteceu tanta coisa essa semana que parece que faz muito tempo que eu fiz aniversário. Você percebe como o tempo para Deus é diferente? E o nosso tempo rende. Então você tem tempo sim. Rejeite isso que vem na tua cabeça. Não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso ajudar, eu não posso ir, porque eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você tem tempo. Dê um jeito e não arranje uma desculpa. Quem disse que é difícil demais ou impossível? Quem disse? A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. E essa é a verdade. Esta é a verdade. Quem disse que você vai ficar muito cansado? Sabe, eu aprendi há tempos atrás que descanso é uma posição. Quando você sabe quem você é, você descansa, porque você está firmado num lugar seguro. E o teu corpo pode cansar, a tua cabeça pode cansar, mas o que acontece? Você dá uma descansada e pronto, você não desiste. Porque muitas vezes quando a gente se sente cansado, a nossa tendência é, eu não posso mais, já deu para mim, cansei, não aguento mais, já era. Não desista, descanse, sabendo quem você é. Lembre, descanso é uma posição. E olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses 4:8 sobre os nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Isso é a palavra de Deus. Então, eu posso e vou, sendo intencional, não me distraindo. Amém? Amém? Como segundo ponto, eu quero dizer para você, eu já falei sobre decisão e motivação, agora é decida ver. Decida ver. Sabe por quê? Porque quem não pode ver, não pode ter. Você quer ter? Então você precisa ver. Você precisa ver. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha que texto maravilhoso. Tudo que a Bíblia diz para você, para mim, todas as promessas, a vida abundante, ser bem-sucedido em tudo que eu fizer, tudo isso já tem o sim, em Cristo Jesus. A mim cabe pronunciar, declarar assim seja, porque eu vejo e eu ajo de acordo com aquilo que eu vejo. Amém? E não sou eu que estou dizendo, olha o que a Bíblia diz sobre se você não pode ver, você não pode ter. Vamos ler lá em Josué capítulo 1, versículos 6-9. Fazendo aqui um breve resuminho, o povo de Israel vivia no Egito como escravo, era afligido, oprimido, maltratado.
O lamento deles chegou até Deus. Deus olhou para o povo que ele amava, que ele havia criado, e disse: eu vou libertar vocês e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Daí eles saíram do Egito com Moisés, e agora nós estamos, quando Moisés havia morrido, estamos com Josué, tá bom? Olha lá o que diz em Josué 1. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só. Maravilhoso, maravilhoso. Em 4 versículos ele fala 3 vezes, seja forte e corajoso. Porque é importante, quando nós estamos firmados na palavra, você já sabe que você pode, você tem força, você é capaz. E coragem, persista. Persista. Agora a gente vai voltar lá para Números capítulo 13. Versículo 17 ao 20. Quando Moisés os enviou, Moisés escolheu um príncipe de cada tribo de Israel, o melhor do povo, aqueles preparados, aqueles que tinham ouvido as histórias, que tinham saído do Egito, visto as maravilhas que Deus já havia feito para os livrar naquela época, e enviou eles para espiar a terra que Deus havia dito que ia dar a eles. Olha só o que diz. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são fortificadas, sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Então, Moisés enviou para que eles fossem lá confirmar aquilo que Deus havia dito. Deus havia dito lá em Êxodo: eu vou mandar vocês para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel, o melhor da terra. E Moisés falou: vai lá conferir se é assim mesmo que Deus disse. Como se pudesse ser diferente. E eles foram. E vamos ver lá o que eles disseram. Versículo 27 e 28. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que são gigantes. Então, olha só, Deus havia prometido, eles foram lá e viram sim. Deus falou a respeito da terra e disse: vocês vão herdar aquela herança. E ainda Moisés falou: tragam do fruto da terra. Você viu que ele disse que era primícia das uvas. A história nos conta que eles precisavam de 2 para carregar um cacho de uva. Você já viu cacho de uva desse tamanho? Uma uvinha que a gente segura assim, um cachinho? Você já pensou, tem que colocar uma vareta, um homem forte ali, um homem forte aqui e carregar assim? De tão pesado, de tão grande que era? Até hoje, um dos símbolos do país Israel é os homens com o cacho de uva do tamanho deles, para você ver a importância disso. Mas aonde eles focaram? Na terra ampla, na terra fértil, nos frutos enormes, ou eles falaram: mas o povo é gigante. Olha só o que eles dizem mais para frente ainda, lá no versículo 33. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, olha, eles não falaram com ninguém. Eles já estavam com uma visão errada a respeito de si mesmos, dizendo: a gente parecia gafanhoto. Mas não era só a gente que achava que a gente era gafanhoto, eles também achavam que a gente era gafanhoto. Era isso que eles estavam falando.
Olha o pensamento distorcido, focando na circunstância e não na promessa de Deus. Não naquilo que Deus havia dito. E olha, lá em Josué 2, diz como que o povo via eles. Olha só, que tremendo, lá no versículo 9 e 10. E lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sião e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Olha só, eles se viam como gafanhotos, achavam que o povo via eles como gafanhoto, e olha, o povo morrendo de medo deles, tendo certeza de que eles tomariam posse daquela terra, porque acreditaram mais nas palavras de Deus do que o próprio povo de Deus. E olha o ponto onde eu quero chegar. Pula para mim desse versículo que eu dei, por gentileza. Vamos ler lá Números 14, 22 e 23. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha só. Quando eu disse para você, se você não pode ver, você não pode ter, não sou eu que disse, é a palavra de Deus. Você precisa ver para que você possa ter. Você quer ter? Amém? Então veja. De toda aquela geração, por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque nenhum daqueles homens podia entrar na terra, podia ter a terra prometida, podia usufruir daquela herança. Só Josué e Caleb. Porque a Bíblia diz que neles houve outro espírito. Eles preferiram crer em Deus. Não importava se a muralha tinha quilômetros, como que humanamente ia ser possível derrubar uma muralha tão fortificada, lutar contra gigantes. A estratégia de Deus não é a nossa. A forma como Ele vê não é a nossa. Circundar a cidade, tocar a trombeta, o muro caiu. Quando que você vai pensar em derrotar um gigante assim? Mas os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Creia na palavra dEle e usufrua do resultado que ela produz. Amém? Eu quero lembrar você de quem você é através de uma oração. E depois eu vou pedir para você repetir comigo, e não são as minhas palavras, mas a palavra de Deus, o que ela diz, a meu e a seu respeito. Amém? Depois nós ainda vamos orar pelos pedidos que nós colocamos na cruz e também vamos ter a ceia do Senhor. Tá bom? Pai amado, muito obrigada por esta manhã especial, onde o Senhor ministra o nosso coração, nos lembrando de quem somos, que somos teus filhos amados, que somos sal da terra, que somos luz do mundo, que somos mais que vencedores, que somos uma bênção, que somos a solução para este mundo. A tua igreja é a solução para o governo, é a solução para as artes, é a solução para o esporte, é a solução para a medicina. Eu declaro agora, Senhor, o Teu Espírito movendo, inspirando Teus filhos a se levantarem como tais, cheios de ousadia, de poder, com fé em quem eles são em Ti, Jesus. De que eles podem ser quem eles quiserem em Ti, Jesus. E que eles são abençoadores, que eles se levantam da cadeira, eles saem da zona de conforto e eles abraçam as pessoas que o Senhor os cerca, eles se movem na direção que o Senhor leva, obedecendo o ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, porque o Senhor nos deu a Sua palavra e o Senhor é conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Repita assim comigo: eu sou bem-aventurado, porque eu não ando no conselho dos ímpios, não me detenho no caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores. Antes o meu prazer está na palavra do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Eu sou como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto eu faço prospera. Eu recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões
e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, me causará dano algum. Eu recebi poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. E eu sou testemunha de boas novas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Eu sou bem-aventurado, porque eu creio na palavra de Deus. E todas as promessas que o Senhor me fez se cumprirão na minha vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar, para libertar os cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém. Amém.